Nessa aula veremos sobre o rodapé, como configurar e personalizar o rodapé dependendo do que você pretende fazer, beleza? Bom, aqui na aba Layout nós temos os tipos de layout do rodapé. Se você notar aqui, ó, tem um quarto, um quarto, um quarto, um quarto. Ou seja, são 4 colunas do tamanho de um quarto. Você também tem a configuração de 2 colunas de um quarto e uma coluna de meio. Você tem uma coluna de um quarto, uma coluna de meio, uma coluna de um quarto, uma coluna de meio e 2 de um quarto, sendo que ela é o contrário da de cima, 3 colunas de 1/3, 2 colunas, uma coluna de 1/3 e uma coluna de 2/3, uma coluna de 2/3 e uma de 1/3, 2 colunas de meio e uma coluna inteira. Flávio, como que eu faço para entender esses números que você acabou de falar aí? É bem simples. Eu vou abrir aqui o site. O site está carregando. Se você notar, aqui nós temos uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas. Aqui, então, são 4 colunas de um quarto. Repare o tamanho da coluna de um quarto. Se o meu projeto precisasse apenas de 2 colunas, eu teria que voltar aqui e colocar, por exemplo, aqui, ó, 2 colunas de meio. Eu vou salvar aqui. Repare que ele vai quebrar, porque é o seguinte, eu tenho 4 informações e eu acabei de colocar o meu rodapé com 2 informações. Então, teoricamente, ele tem que quebrar 2 informações. Vamos ver. Olha só o que aconteceu. Ele não quebrou, e sim ele ocultou. Por quê? Aquelas outras 2 informações, ele não exibiu. Então, se eu quero que ele fique com 3 colunas, eu tenho que selecionar lá, ó, 3 colunas de 1/3 cada. Vamos atualizar. E aqui está, ó, 3 colunas. Então, você precisa de definir quantas colunas vai ter o seu rodapé, ok? Aqui nós temos o rodapé fixo, cobre o conteúdo, deslizante abaixo do conteúdo, colar embaixo se o conteúdo for muito curto. Qual que é a diferença aqui, ó? Repare que esse conteúdo meu, ele fica fixo. Ele está fixo, ó. Aqui, ó, eu tenho esse aqui, ó, fixo, cobre o conteúdo. Olha a diferença dele. Vou dar uma atualizar. Olha só o meu conteúdo, olha o meu rodapé onde que ele está. Eu nem desci no rodapé e ele já está fixo em cima. Esse modelo aqui não é legal. Não é legal utilizar ele. Eu tenho também o deslizante que rola atrás do conteúdo. Esse que eu acabei de mostrar, ele fica na frente do conteúdo. O que eu vou mostrar agora, ele fica atrás do conteúdo. Vou atualizar aqui. Repare que ele está na frente. Essa configuração que eu acabei de colocar aqui, ele vai ficar atrás do conteúdo. Olha só, como que ele vai aparecer de trás do conteúdo, ó. Olha ele aparecendo embaixo. Aqui, ó. Percebe? Então, essa é a forma. E esse último aqui é somente quando o seu conteúdo for muito curto. Por exemplo, seu conteúdo é bem curtinho, e aí o certo é o conteúdo ele colar em cima, ficar justo. Porém, se o conteúdo ele é curto, o que vai acontecer é que ele vai sair lá do topo. Vai sair lá da parte de baixo. Então, se você marcar essa opção, independente se o seu conteúdo é curto ou não, ele vai ficar no final, ok? Vai ficar pregado no final. Beleza. Aqui nós temos os espaçamentos entre as colunas. Você pode definir aí, lembrando sempre do sentido horário que eu disse, que eu ensinei na aula anterior. 12 é o topo, 3 horas é a direita, 6 horas é a parte de baixo, 9 horas é o lado da esquerda. Então, é topo, direita, para baixo, esquerda. Topo, direito, para baixo, esquerda. É sempre assim, separado por espaço. Então, seria topo, direita, espaço, topo, direita, embaixo, esquerda. Então, é sempre assim, separado por espaço. Beleza? A imagem de fundo, caso você queira que seu rodapé tenha uma imagem de fundo, você pode controlar aí
os espaçamentos dela. Você tem também a chamada para ação, que fica no finalzinho do rodapé. Vou colocar aqui, ó. Aqui tem que colocar HTML, viu? Ou um shortcode. Não precisa de se preocupar, porque eu e minha equipe estamos criando um canivete suíço para vocês. O que vai ter nesse canivete? Vai ter diversos códigos HTML e CSS pronto. É só copiar e colar, beleza? Clique aqui. Direitos autorais. Todos os direitos estão reservados a copyright e barra social, se você quer o copyright num padrão, que é na direita, no centro, ou esconder o copyright e os botões sociais. O botão voltar ao topo, ó, esse botãozinho voltar ao topo aqui, se você quer sumir com ele. E o pop-up, que aí, ó, você pode colocar o pop-up do Contact Form 7 para utilizar ele aí. Vou salvar essas alterações que eu fiz. E vamos testar elas aqui na prática, o que vai acontecer. Se você notar aqui, ó, eu tenho um botãozinho aqui, ó, que é o botãozinho do formulário que eu coloquei. Olha só. Beleza? Ele aparece aqui quando clica. Não tem o formulário, mas se tivesse, ele iria carregar o formulário para nós, ok? E aqui, ó, nós temos a chamada para ação, o call to action, que eu coloquei ele aqui, ó. Clique aqui, por exemplo. Vou salvar. Esse call to action aqui, ele aparece aqui. E os direitos autorais que nós colocamos, ele aparece aqui. Vou atualizar. E aí está a nossa configuração do nosso rodapé. O formulário, o botãozinho de formulário que aparece do lado direito, os direitos autorais e o call to action, beleza? E com isso nós finalizamos a parte de rodapé. Qualquer dúvida, utilize o fórum de discussão que eu e minha equipe estaremos aí à disposição para ajudá-los em todas as dúvidas que tiver, ok? Um abraço e até a próxima aula.